Olá meninas, bem-vindas mais uma vez ao Golden Moods. Desta vez é um tutorial de maquilhagem e eu espero ter melhorado alguns aspectos que no outro vídeo não ficaram muito bem. Nós ainda estamos aqui a ver como é que a coisa funciona, portanto eu espero que este esteja melhor. Digam-me se gostaram deste look. Eu nunca o tinha feito, achei que era giro fazer uma coisa entre... Eu ia fazer para o roxo, mas achei o rosa porque eu vejo um rosa brilhante e não há como usá-lo, não é? Ou melhor, não há como não usá-lo. É rosa, não é? Brilhante, tipo, o que é que há mais a dizer? Para mim nada. Eu decidi então fazer um look com rosa brilhante, como é lógico, e saiu isto. Eu espero que vocês gostem, porque eu até gostei. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se quiserem saber como é que eu fiz este look, continuem a assistir. Comecei por aplicar um primer, usei este da Urban Decay e apliquei nas minhas pálpebras para me livrar da minha vermelhidão e também para que as sombras durem mais ao longo do dia. Depois espalhei mesmo com o meu dedo, assim, tudo muito bem. Depois usei a minha paleta da Zoeva, a Cocoa Blend, fiz esta macacada. Usei a sombra Bitter Start com a minha sombra de transição, portanto apliquei assim no côncavo, para que ela depois consiga misturar bem os tons que eu vou colocar por cima. Depois coloquei o som Sweeter End e apliquei também no meu côncavo, que já é uma sombra assim, um lilás, um bocadinho ali, não dá para perceber, mas ela é um lilás. Depois apliquei o rosa forte, que é a cor War Notes, em toda a minha pálpebra móvel. Pronto. Aplicar assim, com um pincel, normalíssimo. E pronto. Depois parti para o som Delicate Acidity, não sei se é bem assim que se diz, mas apliquei no côncavo agora para escurecer um bocado e aprofundar o meu olhar. Continuei a aplicar um bocadinho mais, isto para que eu consiga ter um bocadinho mais de intensidade, não é? Depois fui com a sombra Beans Are White, que é a sombra mais escura da paleta, e coloquei-a no canto externo do olho, assim em forma de V. E aí também para o côncavo, lá está, para escurecermos mais e aprofundarmos mais o olhar, para ficar tudo bem esfumadito e fofo e super giro. Sempre para puxar, como se fosse tocar ali no final da minha sobrancelha. Estão a ver? Com cuidadinho, tomem o vosso tempo, construam as cores para depois não se arrependerem se fizerem alguma coisa mal. Portanto, vão colocando aos bocadinhos a cor e vão espalhando tudo muito bem para ficar tudo fixe. Pronto, e mais um pouco e tal. E apliquei mais um bocadinho. Estão a ver, eu não aplico logo a cor toda, embora elas sejam bastante pigmentadas, eu aplico só um bocadinho mesmo e vou construindo o desenho que eu quero fazer. Neste caso é este puxado, aqui com o tom mais escuro. E este pincel é da Real Techniques também. Eu vou deixar as coisas depois na caixa de descrição. Depois, esfumei tudo com um pincel de esfumar, não é? Logicamente. Que é para não haver nenhumas linhas mais fortes, digamos assim, do nosso desenho e para estar tudo muito suave e equilibrado. Depois fui lá com o Delicate Acidity e apliquei um bocadinho mais no meu côncavo. Isto chove que se farta. Pronto, para misturar todos os tons, muito bem. Aplico assim muito bem e depois voltei outra vez com o meu rosa para intensificar ainda mais. Ficamos mesmo com um rosa assim xana, super forte, a dar super tudo. Apliquem a quantidade que vos apetecer. Se eu tivesse o Fix Plus até aplicava um bocadinho porque ele intensifica bastante as cores. Mas como não tenho, vai ter que ser assim pessoal, ok? Para outras núpcias eu faço assim. Depois voltei à Delicate Acidity e novamente no meu côncavo. Tudo. Portanto, eu basicamente usei as mesmas cores, já vos disse quais, e andei a brincar com elas. Pronto. Novamente mais um bocadinho desta cor e foi no canto interno do olho. Embora não sirva aqui como iluminador, foi só para fazer assim uma transição antes de pôr o iluminador. E depois voltei a escurecer um bocadinho mais ainda o canto externo do olho, só porque ainda não estava satisfeita com o que já tinha feito.
Depois apliquei o Step 1 da Makeup Forever, é um primer hidratante, julgo eu. Este é o hidratante. E apliquei em toda a minha cara, sempre na minha zona T. Depois fui lá com a Born This Way, uma base da Too Faced, e apliquei em toda a cara com a ajuda da minha esponjinha da Real Techniques. Eu escolhi fazer a cara depois, porque uma vez que carregámos os olhos, desta forma não estragamos aquilo que já está por baixo. E não sujamos a pele com as sombras. Depois fui lá com o corretor, este também já vos tinha mostrado no outro vídeo de maquilhagem que fiz. Apliquei corretor em forma de lua, assim nos dois olhos, muito porreirito, um bocadinho aqui na minha área vermelha do nariz e depois espalhei com a ponta da minha esponja da Real Techniques. Muito bem. E também, se vocês quiserem usar um pincel, podem usar, mas eu ali naquela parte cabe lá o meu dedo e ficou espetacular. O dedo vai lá. E pronto. É isto, pessoal. O corretor é fixe porque também vos deixa a corrigir alguma parte do risco que não tenha ficado muito bem. Depois ainda tentei esconder a minha borbulha, mas sem muito sucesso. Usem um corretor verde se puderem, para esconder borbulhas que tenham. Depois matifiquei tudo com o meu pó de Yves Saint Laurent. Tudo muito bem. A cara, porque eu não quero que ela saia do sítio. Este pó, não sei o que é que lhe aconteceu, mas está tudo partido. E eu não o deixei aqui, portanto eu não sei o que lhe aconteceu. Não sei. E depois apliquei as mesmas sombras que usei em cima, na minha pálpebra inferior, só para definir ainda mais o olhar. E intensificar e ficar tudo a fazer pandan com a pálpebra de cima, não é? Depois, para o meu eyeliner, utilizei mesmo a sombra mais escura, portanto os Beams Are Light. E fiz o meu eyeliner com este pincelzinho de eyeliner da Sephora. Por isso, levei o meu tempo, vocês levem o vosso tempo. Eu não acho que fazer eyeliner com sombra seja muito fácil. Eu não acho que seja fácil, mas acho que fica giro. Porque não é aquela forma tão drástica. É um eyeliner, pronto. Não, mistura-se com o resto das sombras e parece que faz blend. Estão a perceber? Fica tipo camuflado com o resto. Eu acho que ficava muito bem, muito equilibrado com o que eu já tinha por baixo. Do que se tivesse feito um eyeliner em gel ou algo do género. Ou um líquido também dava, mas acho que o sombra fica mais coerente com o que temos já. Por isso, construam o vosso, levem o vosso tempo. Eu não vos quis cortar para vocês perceberem mesmo o tempo que eu levo a fazer o meu. Portanto, eu construo, vou pondo mais um bocadinho, depois mais um bocadinho, mais um bocadinho. Porque se vocês puserem logo muito, porque elas são muito pigmentadas, vocês puseram muito e depois têm o azar de fazer uma coisa má, pronto, está todo estragado, tem que começar tudo de novo. Pronto, aqui achei interessante porque eu enganei-me ali numa parte. O que é que eu fiz? Apliquei um bocadinho de corretor no pincel e depois fui corrigir assim com pequenininhas pancadinhas e pronto, ficou tudo porreirito da vida. Achei que era um truque fixe para vos mostrar, porque até me aconteceu e olha, dava jeito de mostrar-vos já agora, né? Depois voltei a aplicar um bocadinho mais da sombra cor-de-rosa e depois apliquei este lápis preto da Makeup Forever assim na minha na minha linha d'água superior e inferior. Depois esqueci-me de mostrar as sobrancelhas, mas utilizei aquele kit da Benefit e o iluminador no canto interior dos olhos e depois passei para a máscara. Sim, esqueci-me de filmar aquela parte porque parou de gravar. Pronto, sim, parou de gravar o vídeo e eu não me apercebi. Pronto, e depois coloquei assim nas pestanas superiores e inferiores. Depois utilizei o meu kit da Charlotte Tilbury e apliquei assim nas minhas maçãs do rosto, com carinha de peixe, não é? Peixe palhaça, é mais o peixe adequado à minha pessoa, acho eu. Menos é colorido, gosto de cores. Depois apliquei um bocadinho no queixo e também nas têmporas. E depois utilizei o outro, que é o iluminador, assim, nos meus ossinhos de cima das minhas bochechas. Muito bem.
E pronto, um bocadinho também no nariz e na pena do nariz, só para iluminar um bocadinho, nada muito forte. E também um bocadinho nos lábios, no arco do cupido. E depois utilizei um bocadinho do Baby Lash nas minhas bochechas. E terminei tudo com o meu batonzinho nude. Que eu esqueci-me também de filmar, mas pronto. Veem que é um nude simples. Também da Charlotte Tilbury. E pronto, meninas, este é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Digam-me o que é que acharam nos comentários. Não se esqueçam de dar um like se gostaram do vídeo e também de subscrever o canal para estarem sempre atentas ao que eu vou pondo, ok? Beijinhos!